fazer essas viagens longas, Vadinho. Vamos fazer essas viagens longas. Vamos pegar a foto lá, todo bonito, é bom volta já. Eles já estão conectados lá ou não? Aqui já está ao vivo. Tem uma pessoa lá já. Deixa eu dar uma olhada no seu. O senhor tem Facebook no celular do senhor? Ele acho que não. Facebook. Tem maneira de nem baixado ele não tá. Tem, irmão. Tem. Vamos ver o que eu acho aqui. Nunca mexi no Facebook. Aqui é uma madureira. É porque o capítulo que nós vamos estar estudando aqui fala da salvação pela graça. E o avulso, qual que é? É de sol, tá aí. Vamos, Antônio? Não quer saber não? Não, ainda tá. Já ele falando? É o senhor. Ah, não, só gravou aqui. E o avulso, qual que é? Camilo, parece. Camilo, Não, 17. Você quiser começar? Espera. Uma hora certa, né? Só falou agora. Quem tá lá? Não me lascou, eu fui uma malada, colocando na roda, rosando, proado, faltou só um tiro, no barco, vou fazer 6, ele mostra a família para ele e tal, no outro pleito passado tinha apoiado ele, que esse ano de novo e tal. Falou para ele já tinha. Não, pode fazer a Essa água aqui é tibia. Faz a transição. Essa marca no suor. Depois eu vou passar o bigode. Você está aqui no gabinete? Estou. Parou a transmissão. Parou na internet. Hein? Parou o seu. Foi? Seu não. É o seu, então. O seu está no quadro da internet. Gabinete pastoral. Aqui.
Você não tem sua internet? Como é que perguntou, hein? Os sites para acessar aqui no Face? Facebook. Ademir Nasser Sede Oficial. Ah, não. Agora é Bélgica. Madureira, Bélgica. Tá bem? Não é minha internet. Internet tá bem? Nossa, o seu para funcionar. É a não, é. Vamos com força, né? É isso? Não vai abrir nem. Só eu lá em comer. Estou na sessão aí. Seu tá ok? Dá uma nariz de Solzinho aqui, ó. Aí, a câmera fez.
Olá, meus irmãos, meus amigos, eu quero cumprimentar a todos os nossos irmãos e amigos da Bélgica, mais precisamente da cidade de Antuérpia, né? Os nossos irmãos aí de nossa igreja, os demais que porventura estejam nos assistindo com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Prazer muito grande poder chegar até você através desse meio de comunicação e poder cumprimentar a todos. Especialidade o nosso pastor, o pastor Marcelino, a sua indigna família, que nos formulou esse convite para que aqui no Brasil, nessa tarde, e aí na Bélgica já à noite, para compartilharmos um pouquinho da palavra de Deus. Foi uma honra para mim poder estar com vocês neste momento. Daqui a pouquinho nós vamos estar trazendo uma porção bíblica para a sua edificação espiritual, para o seu crescimento espiritual. Mas antes, nós vamos estar adorando a Deus com 2 louvores. Está conosco aqui a minha esposa, a cantora Diná, que vai adorar o Senhor. Também a minha cunhada Leia, que veio nos auxiliar aqui com o violão. Daí nós queremos então juntos aqui adorar a Deus com louvor. O nosso texto aqui aborda a salvação pela graça. Nós vamos cantar um louvor da nossa harpa cristã, que tem tudo a ver com o que nós vamos ministrar nessa tarde aqui. A graça de Deus revelada em Cristo Jesus, meu Senhor, ao mundo perdido é dada por Deus de infinito favor. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. A graça de Deus é mais doce do que bens terrestres aqui. É gozo, meu choro tornou-se correndo sua graça pra mim. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. Mais alta que nuvens celestes, mais funda que o profundo mar, a fonte da vida fizeste, na qual nós podemos guardar. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. A graça de Deus hoje prova do que vives na perdição, pois Ele te salva, renova, também limpa seu coração. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Vamos com mais um louvor. Esse agora é um louvor avulso, oferecendo a todos os nossos irmãos aí da Bélgica. Paz do Senhor, irmãos. Uma alegria estar aqui com vocês nessa noite, né? Aí já na noite, para estarmos adorando o nome do Senhor, alegrando junto com os irmãos. Que Deus abençoe cada um de vocês, irmãos. Eu andei sem destino, perdi a razão. Na estrada da vida eu fui na contramão, mergulhei de cabeça
consertou. O terrível espinho do pecado eu pisei, a ponte entre a vida e a morte eu cruzei. Do outro lado eu vi meus pedaços ao chão, minha alma vagava na escuridão. Nas garras da morte o Senhor me arrancou, me mostrou a verdade que eu nunca quis ver. Acordei de um pesadelo e voltei a viver. Aleluia! Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Eu hoje estou bem, mas já estive mal. Sou dia de sol, mas já fui temporal. Fui barco à deriva, fui noite sem lua, verão sem calor. Hoje eu sou verdade, mas já fui engano. Já fui fonte seca, hoje sou oceano. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Alma ferida, coração quebrado, Jesus consertou. Glória a Deus, glória a Deus. Belos hinos aí cantados, adorando a Deus. Também para o seu elevo espiritual. Aqui tem um bilhetinho aqui, diz que todos estão falando que está com saudade da gente. E nós também. Era para a gente ter ido aí de novo esse ano, mas infelizmente a pandemia nos impediu. Mas quem sabe 2021 a gente consegue fazer novamente uma visita à Bélgica, aos irmãos, que foi muito bom para nós. E também estão dizendo aqui que a imagem e o som está ótima, o som está bom e também a imagem. Muito bem, mas estamos aqui em cima do nosso horário. Eu quero compartilhar com os irmãos o tema que foi passado para nós, que é na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2. O pastor Marcelino está dando uma série de lições para os irmãos, abordando o livro de Efésios. Toda reunião ele ministra sobre um capítulo do livro de Efésios, ou melhor, da carta, né? A carta de Paulo aos Efésios. E no capítulo 2, ele está dividido aqui em duas partes. A primeira fala da salvação pela graça, ou seja, um favor que o Senhor nos deu, que nós não merecíamos. E a segunda parte do capítulo fala da união de dois povos, que antes tinham uma separação severa. Judeus e gentios eram completamente separados. Mas Jesus, lá na cruz do Calvário, veio para unir todas as pessoas num só objetivo, numa só fé, numa só esperança. E ele começa escrevendo aqui aos irmãos de Éfeso o seguinte, a partir do versículo 1. Ele diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, e do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos no desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira,
como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é um dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Muito bem, isso aqui é a primeira parte desse capítulo, onde Paulo aborda a condição do ser humano antes de Jesus entrar na nossa vida e a nossa condição agora, depois que nós encontramos com Cristo Jesus, através de Jesus, através da sua morte na cruz. Ele então abre para nós uma porta inexistente, não tinha saída para o ser humano. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, estávamos da glória de Deus. Mas ele, diz o texto, que ele nos vivificou, estando vós mortos nas ofensas e pecados. Ou seja, pecado é morte. Ou seja, o pecado separa o homem de Deus. Chama-se morte espiritual. O ser humano, sem Cristo, ele está morto nos seus delitos e pecados. Existem pelo menos 3 tipos de morte. Existe a morte física, que é aquela que a gente tomba aqui, deixa de viver, vai para o cemitério. Existe a morte espiritual, o ser humano está vivo, mas está morto para Deus. E existe a morte eterna, é aquela que o ser humano morre fisicamente, estando morto para Deus. Aí não tem mais jeito, chama-se morte eterna. Aí Jesus vivificou o ser humano, ele estando morto nas ofensas e pecados. Ou seja, o pecado que nos mata, o pecado que nos faz mortos diante de Deus. Aí aparece Jesus, restaurando a nossa condição de morto para vivo, e vivos para Deus. Ele começa dizendo isso no versículo 1. Tem uma outra versão que diz: antigamente, por terem desobedecido a Deus e por terem cometido pecados, vocês estavam espiritualmente mortos. Estávamos mortos, ou seja, não conhecíamos a Deus, não víamos a Deus pela fé, não entendíamos o projeto de Deus. Mas hoje, através de nós aceitarmos o sacrifício de Jesus, nós encontramos agora a vida, e vida com abundância. E o versículo 2: em que no outro tempo vocês andavam segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Ou seja, nós éramos como os demais, vivíamos sem Deus. O verso 2 dessa outra versão diz: naquele tempo vocês seguiam o mau caminho deste mundo, faziam a vontade daquele que governa os poderes espirituais do espaço, o espírito que agora controla os que desobedecem a Deus. Então existe uma força espiritual que controla o ser humano, que não quer deixar o ser humano conhecer Deus. Esse espírito que controla o mundo quer que o ser humano continue morto, que o ser humano não venha a ser vivificado pelo poder da graça salvadora. Então, quando é que isso acontece? É quando o ser humano ouve a palavra de Deus. Quando o ser humano ouve o Evangelho, esse espírito que quer nos manter morto, ele se afasta, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação daquele que crê. Então, quando o Evangelho é pregado, que a pessoa ouve e que essa mensagem entra na sua mente e desce para o seu interior, Satanás se afasta e essa pessoa tem a oportunidade de visualizar pela fé um novo horizonte, um novo caminho, uma nova estrada que ele não via antes. Ele agora conhece, a Bíblia chama de novo e vivo caminho. O Evangelho descortina para nós o que era oculto, o que não se podia ver. Mas o Evangelho vem abrindo os nossos olhos espirituais, para que eu reconheça onde é que eu estava e onde é que eu estou agora. Ou a pessoa que não conhece a Deus, ele começa a descobrir que o lugar que ele está é terrível e que ele precisa sair de lá. Está num charco de lodo do pecado.
Mas o Evangelho vem e mostra para nós que o ser humano não pode continuar assim. Ele precisa sair dessa situação, porque ele não foi criado para isso. O ser humano foi criado para servir a Deus e adorar a Deus. Mas infelizmente desobedeceu a Deus, fazendo a sua própria vontade. Aí o verso 3 diz: de fato todos nós éramos como eles e vivíamos de acordo com a nossa natureza humana, fazendo o que o nosso corpo e a nossa mente queria. Assim, porque somos seres humanos como os outros, nós também estávamos destinados a sofrer o castigo de Deus. Ou seja, nós vivíamos segundo o desejo carnal, o desejo da nossa natureza caída, da nossa natureza pecaminosa. Tudo que vinha na nossa mente são coisas pecaminosas, que nos afastam de Deus. Então, nós vivíamos como as demais pessoas, seguindo o curso da natureza pecaminosa, o curso deste mundo pecaminoso. Mas o Evangelho nos alcançou. Diz aqui no verso 4: mas a misericórdia de Deus é muito grande e o seu amor por nós é tanto que, quando estávamos espiritualmente mortos por causa da nossa desobediência, Ele nos trouxe para a vida que temos em união com Cristo. Pela graça de Deus vocês são salvos. Então o amor de Deus é tão grande que Ele olha para a condição do pecador. Ele só quer que o pecador faça uma coisa: só que acredite nele como Salvador, só isso. E Deus tem poder de perdoar o ser humano, perdoar todos os pecados. Sabe por que Ele faz isso? Pela graça. Porque a salvação não é por méritos. A salvação não é porque eu sou bonzinho. A salvação não é porque eu tenho algumas qualidades que me garanta isso. Não. Jesus não veio para ninguém dessa forma. A Bíblia diz que Jesus veio buscar e salvar o que se havia perdido, o que não tinha mais valor, nem para Deus, quem sabe nem para a sociedade. O Senhor Jesus, com seu manto da graça, Ele cobre essa pessoa. A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor nos alcançou. Ou seja, eu não mereço, mas Ele dá. Então a misericórdia é como um presente para quem não merece. E o que presente? A salvação da nossa alma. Um presente que reflete na eternidade, garantindo a salvação da nossa alma, garantindo a nossa redenção, mostrando para nós que a morte física aqui não é o fim. Eu preciso estar vivo espiritualmente para quando essa morte física acontecer, eu ter para onde ir, eu ter um local para me morar, para me viver eternamente com Cristo, que é o que nós esperamos, que é o que a igreja de Cristo espera, é a redenção final de nossa alma. Enquanto na terra estivermos, nós precisamos valorizar esse presente que o Senhor nos deu. Ele nos deu de graça, Ele pagou um preço por nós. A Bíblia diz que Ele nos amou sendo nós ainda pecadores. Éramos pecadores, mas Ele não olhou para isso. Eu não quero saber, eu quero abrir uma porta para o ser humano, que afinal de contas foi Ele que nos criou. Nós somos feitura das suas mãos. Mas infelizmente o ser humano não é um robô, não é um boneco que alguém faz e fica controlando ele por um controle remoto. Não, o ser humano é dotado da capacidade de escolha, da capacidade de decidir. Deus fez o ser humano e deu ele a condição de tomar o seu rumo. Mas a palavra de Deus é clara quando diz: olha, eu coloco diante de vocês a bênção e a maldição, o certo e o errado. Agora vocês escolham o que vocês querem, mas eu aconselho que vocês escolham a bênção para que vivam. Escolha Deus, escolha Jesus para poder viver espiritualmente. Então a misericórdia de Deus nos alcançou. Por estarmos unidos com Cristo Jesus, Deus nos ressuscitou com Ele para reinarmos com Ele no mundo celestial. Deus fez isso para mostrar que em todos os tempos do futuro, a imensa grandeza da sua graça, que é nossa por meio do amor que Ele nos mostrou por meio do Senhor Jesus Cristo. Então, pois, pela graça de Deus, vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é resultado do esforço de vocês, portanto, ninguém pode se orgulhar de ter a salvação. Que coisa interessante. Eu não posso ser orgulhoso, eu tenho a salvação. Não. Eu tenho que me orgulhar em Cristo Jesus. Foi Ele que nos deu a salvação. Foi Ele que nos deu esse presente. Então ninguém pode se gloriar de ser salvo. Somos salvos pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus. Graça é favor imerecido. Ou seja, não mereço, mas Ele me deu. Você não merece, mas Ele te deu. O que nos resta agora
é só agradecer a Deus e glorificar a Deus pelo dom da salvação, pela graça da salvação. Então, somos salvos por meio da fé. A salvação não é resultado dos esforços humanos, pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Muito bem. Então a Bíblia diz que nós somos salvos pela graça, por meio da fé. E não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Mas deixa eu dizer uma coisa, aqui está dizendo, quando você é salvo pela fé e que a graça te alcança, você começa a ser praticante de boas obras. As boas obras te seguem, as boas obras te acompanham, porque você agora é uma nova criatura. As coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Então tudo que você faz agora é diferente do que você fazia antes. Então essas obras nos acompanharão. As boas obras que acompanham a pessoa que realmente fez esse compromisso com Cristo de aceitar esse presente extraordinário que é a salvação. Então foi Deus que fez em nós o que nós somos agora. Se você pode dizer que é salvo, foi Deus que te deu essa salvação. Então está aqui resumindo esse capítulo 2, a sua primeira parte. Não tem dúvida, somos salvos pela graça, por meio da fé, não vem de nós, é dom de Deus, é mérito da graça de Deus e não nosso. Tínhamos nenhuma chance, estávamos perdidos e o Senhor nos achou, o Senhor nos encontrou, o Senhor nos abriu uma porta. Eu e você entramos por essa porta, estamos caminhando nesse caminho, mas é a graça do Senhor Jesus que proporcionou tudo isso para nós. Muito bem, e a segunda parte aqui do capítulo, que começa no versículo 11, fala que os gentios e os judeus são unidos por Deus mediante a cruz de Cristo. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, ereis gentios na carne, chamados incircuncisão, pelos que na carne se chamam circuncisão, feita pela mão de homens, que naquele tempo estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz, a vós que estáveis longe e aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus no Espírito. Muito bem, então, queridos, dois povos distintos, judeus e gentios. Os judeus eram completamente separados dos gentios. Eles tinham um rito cerimonial da circuncisão. Cada criancinha, quando completava uma determinada idade, era circuncidado. Ao 8º dia, era cortada a pele do seu prepúcio. E eles com isso se achavam purificados, enquanto os gentios não. Então havia essa separação, essa divisão. Mas Jesus veio dos judeus. E tem um texto na Bíblia que diz, ele veio para o que era seus, os judeus. Mas os seus não o receberam, os judeus. Mas todos aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de ser chamados e feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Então a nação de Israel tinha esse orgulho de ser de Deus, e os demais não. Mas Jesus veio quebrar esta separação, destruir essa barreira. Eu vou ler uma outra versão. Lembrem que vocês, os não-judeus, eram chamados de incircuncidados pelos judeus, que chamam a si mesmos de circuncidados por praticar a circuncisão. Lembrem que vocês eram no passado. Naquele tempo, vocês estavam separados de Cristo, eram estrangeiros e não pertenciam ao povo escolhido de Deus.
não tinham parte na sua aliança, que eram baseadas nas promessas de Deus para o seu povo. E neste mundo viviam sem esperança e sem Deus. Então, muitas promessas de Deus aos judeus, à nação de Israel. Então eles se achavam exclusivos. Não tinha vez para os gentios. Os judeus são os israelitas. Quem é os gentios? O resto da humanidade. Agora, a coisa interessante aqui é que Jesus, ele veio buscar aqueles que creem nele. Pode ser judeu e pode ser gentil. Tanto é que os judeus mataram o próprio Senhor. Mataram Jesus, não acreditando nele. Aí surge aqui então nessa unidade desses dois povos mais um povo. Sabe qual é esse outro povo, esse terceiro povo? Igreja. Então judeu e gentio que aceitam a Cristo agora ficam unidos em Cristo e passa a se chamar Igreja do Senhor Jesus. Então a igreja é composta de todos os povos, todas as tribos, línguas e nações. Fazem parte da igreja. Então tinha dois povos na terra. Judeu, povo escolhido de Deus, e gentios, o resto da humanidade. Aí Jesus Cristo vem, abre o caminho para o céu, lá na cruz, une esses dois povos nele, e agora forma um terceiro povo, igreja. Igreja pode ser gentil e judeu, aceitou a Cristo como Salvador, passa a ser igreja do Senhor, corpo de Cristo na terra. Aí no verso 13, mas agora unidos com Cristo Jesus, vocês que estavam longe de Deus, foram trazidos para perto dele pela cruz, pela morte de Cristo na cruz. Estávamos longe de Deus, mas através de Jesus chegamos perto. Pela cruz de Cristo, pela morte de Cristo. O que essa morte significa para nós? Queridos, o ser humano estava condenado ao inferno, condenado à morte eterna. Lembra que eu disse no início, existe a morte eterna, é quando a pessoa morre fisicamente, estando morto para Deus. Então nós estávamos condenados à morte eterna. Aí Jesus aparece no cenário da história e vai lá no Gólgota, na cruz, e paga a nossa dívida. Aleluia. Paga a nossa conta. Ou seja, a morte que era para nós, Jesus morreu. É isso que nos faz chegar perto de Deus. De inimigos de Deus para amigos de Deus. Quem fez essa reconciliação entre Deus e o homem foi Jesus. Por isso que a Bíblia diz que Jesus é o mediador entre Deus e o homem. Que coisa extraordinária. Então Jesus veio para buscar-nos e nos trazer de volta para Deus, para que novamente pudéssemos estar perto do nosso Criador. Aí o verso 14, pois foi Cristo que nos trouxe a paz, tornando os judeus e os não-judeus um só povo, por meio do sacrifício do seu corpo. Ele derrubou um muro de inimizade que separava os judeus dos não-judeus. Caiu no chão. Então para Deus agora, através de Cristo, somos todos iguais. Não tem separação. Não tem um povo mais especial do que outro. Não. Existe a igreja, que é composta de todas as tribos, línguas e nações. Independente da raça, da cor, da condição social, do sexo, veio para Jesus, é povo especial. Então, não é uma nação mais importante do que a outra, como os judeus imaginavam outrora. Então ele acabou com a lei, juntamente com os seus mandamentos e regulamentos. E dos dois povos formou um só povo, novo e unido com ele. Foi assim que ele trouxe a paz. Pela sua morte na cruz, Cristo destruiu a inimizade que havia entre os dois povos. Por meio da cruz, ele os uniu em um só corpo e os levou de volta para Deus. Que coisa extraordinária! Ele nos levou de volta para Deus. Nos trouxe de volta do nosso local de origem. O ser humano é criatura de Deus. Não podia ter se afastado de Deus, mas um dia se afastou. Pecou, desobedeceu. Mas Jesus veio trazer de volta. Veio trazer de volta através do seu sacrifício. Então ele abre um caminho e nos convida a entrar por ele. Ele jamais obriga, ele jamais oprime ninguém. Ele quer que o ser humano reconheça a sua situação de pecador e venha para Jesus. Muito bem, é por meio de Cristo que todos nós, judeus e não judeus, podemos ir pelo poder de um só Espírito até a presença do Pai. Então, através de Jesus nós podemos chegar até Deus. Antes, no tempo da lei, ninguém podia chegar na presença de Deus, que era representada por um lugar chamado Santo dos Santos,
dentro do tabernáculo, né, que foi construído pela nação de Israel. Então o sacerdote só chegava no lugar santo, não podia chegar no lugar santíssimo. Tinha um véu que separava, um véu enorme. Então quem estava no lugar santo não podia chegar no lugar santíssimo. Lá no lugar santíssimo estava a Arca da Aliança, feita de ouro, que simbolizava a presença de Deus. Mas no dia que Jesus morreu lá no Calvário, sabe o que aconteceu? Esse véu rasgou. A Bíblia diz que o véu do templo se rasgou de alto a baixo. Não foi do baixo ao alto, foi de cima para baixo. Ele abriu, rasgou, e era muito forte, era feito de linho torcido. Então gastava 2 juntas de bois para rasgar aquele véu. Mas ele rasgou, quebrando a parede da separação entre o homem e Deus. Que coisa gloriosa! Louvado seja o nome do Senhor. Hoje eu não preciso mais do sacerdote para levar a minha petição a Deus. Hoje eu não preciso mais de um mediador para chegar até Deus. Sabe quem é que vai lá? Eu e você. Nós temos acesso à presença de Deus por Cristo Jesus. Oh, glória! Ele quebrou essa barreira, essa divisão, e nós temos liberdade de chegar a Deus. Sabe que hora? Qualquer hora do dia, da noite. Você estiver na sua casa, na estrada, no carro, em qualquer lugar, você tem acesso à presença soberana e gloriosa do Pai. Já caminhando aqui para o final, versículo 19. Portanto vocês, os não-judeus, que somos nós no caso, não são mais estrangeiros nem visitantes. Agora vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família dele. Que família é essa? A igreja. Aleluia. Então hoje nós, que não somos judeus, temos o privilégio da salvação, porque Jesus destruiu essa inimizade. Não tem mais. Não tem um povo mais importante do que o outro. Estão todos no mesmo nível. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Agora, todos os pecadores têm direito ao perdão de Cristo Jesus, porque Ele pagou a nossa conta, pagou a nossa dívida, destruiu tudo aquilo que impedia-nos de chegar a Deus. Então a decisão agora é nossa. Eu e você temos que tomar essa decisão. Como a parede da separação foi quebrada, não tem um povo mais importante do que o outro, somos agora um só povo em Cristo Jesus. Eu e você temos a liberdade de chegar à presença de Deus. E Deus quer que todo ser humano faça isso. Reconheça a sua condição e venha para o Senhor Jesus. Aí ele diz mais aqui no versículo 20. Vocês são como um edifício e estão construídos sobre a alicerce que os apóstolos e profetas colocaram. E a pedra fundamental desse edifício é o próprio Cristo Jesus. Então ele mantém o edifício todo bem firme e faz com que cresça como um templo dedicado ao Senhor. Assim vocês também, unidos com Cristo, estão sendo construídos junto com os outros para se tornar uma casa onde Deus vive por meio do seu Espírito. Veja bem que ele coloca aqui que nós somos como edifício. A igreja de Cristo vai construindo, vai crescendo como um edifício. Podemos dizer que cada um de nós somos um tijolo dessa construção extraordinária, né? Então o texto diz, são como um edifício e estão construídos sobre o alicerce, ou seja, os apóstolos fizeram o alicerce, eles são nosso alicerce doutrinário, e daí desse alicerce começa o edifício. E aí sabe o que acontece? Jesus é a coluna desse edifício, ele é a chamada pedra da esquina, e que fica no canto da construção, né? Lógico que usando o material da época, a linguagem aqui é o material da época, hoje seria uma coluna, mas naquela época era a pedra que fazia a sustentação dos cantos da construção. Você sabe por que a construção não cai? Por causa da sua estrutura, por causa dessa pedra da esquina, que é a coluna, o sustentáculo desse edifício, que é o Senhor Jesus Cristo. Então o texto diz aqui que Jesus é essa pedra da esquina, pedra da coluna, de sustentação dessa construção. Aí ele mantém o edifício todo bem firme e faz com que cresça como um templo dedicado ao Senhor. Assim vocês, também unidos com Cristo, estão sendo construídos, junto com os outros, para se tornar uma casa onde Deus vive por meio do Espírito Santo. Aqui tem alguns aspectos. Eu e você somos templos de Deus, morada do Espírito Santo. A igreja que é constituída por nós, né? Essa instituição extraordinária, é um edifício, é uma construção composta aí de vários materiais, podemos assim dizer, né? Que somos nós que compomos essa igreja.
O Senhor Jesus está no meio dela, vive no meio dela. Ele é a noiva de Cristo, chamada de noiva de Cristo, chamada de corpo de Cristo na terra. Então, meus queridos, nós estamos unidos por meio de Cristo. Cristo é o vínculo que nos une uns aos outros e nos une a Deus. Amém? Que Deus em Cristo Jesus abençoe, meus queridos irmãos. E que essa palavra possa ter tido efeito que eu gostaria que tivesse no seu coração. Como ela teve um efeito no meu coração ao estar preparando aqui essa fala, eu quero que também você seja edificado por essa palavra. Pastor Marcimínio, a sua esposa, enfim, todos daí, quero mandar um grande abraço para vocês, os nossos irmãos, e tudo, vou citar o nome deles aqui, que eu vou esquecer algum, com certeza, né? Mas meu abraço a todos vocês, muito bom compartilhar com vocês esse momento, Deus abençoe. Aqui tem um pedido aqui para a cantora Diná cantar mais um louvor, então nós vamos ouvir, já que ela está aqui, e fica aqui meu abraço, meu carinho, e que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Quero oferecer esse louvor para o pastor Maximiliano, a irmã Rosilda e toda a sua família. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos. E toda a igreja também aí na Bélgica, viu? Que estão, os irmãos que estão ligados, assistindo. Que seja para o olhar espiritual de vocês. Mais esse Brasil louvor. também, deve ter alguém no Brasil. Brasil, né? Jesus, quando na terra por seu Pai foi enviado, veio morrer para salvar-me do pecado. Posso sentir que não foi fácil suportar, mas suportou, porque o seu amor superou o sofrimento, não deixou chorar ao Pai um só momento, pra suportar todas as lutas com amor. Queria ter também a mesma paciência pra suportar todas as lutas sem violência, usando como arma o amor. Ouvir do infinito a voz de Deus falar comigo, sempre em oração para vencer o inimigo, até a volta do meu mestre Salvador. Jesus, faça de mim esse servo fiel e paciente, refrigere a minha alma, minha mente, para também todas as lutas suportar. Pois eu sei que é muito bom nosso tempo aqui na terra, muito em breve toda luta que se
Glória a Deus. Maravilha, que bela canção. Voltando aqui para nós fazer uma oração. A gente sabe que a Europa está sendo acometida aí pela segunda onda da pandemia, nossa igreja está fechada e situação complicada. Mas o dono da obra é o Senhor, Ele sabe de todas as coisas. Mandar um abraço para o Pinheiro, né, que está conectado conosco também. Muitos irmãos aqui do Brasil, a Simone, enfim, que estão, Simone que mora lá, mas está aqui cuidando do papai, né, irmão Edivaldo. E que Deus abençoe vocês, os demais que estão conectados aí, nosso carinho, nosso abraço, Deus abençoe cada um. E nós vamos fazer essa oração junto com você, meu irmão. Deus abençoar aí o nosso país da Bélgica, a cidade de Antuérpia, enfim, Bruxelas também, um lugar que precisa muito da palavra de Deus, de libertação, e só Deus para fazer isso, né? Vamos orar então. Soberano Deus, eterno Pai, eu quero te louvar, ó Deus, por tudo. Pai amado, por esse momento que ficamos juntos aqui. Agora eu quero pedir uma bênção especial, Senhor, para a nossa igreja na Bélgica. Toma nas tuas mãos o nosso pastor ali, pastor Marcelino, pastor Rosilda, e todo o ministério de nossa igreja, os membros da nossa igreja, toda a família, Senhor, Madureira, ali na Bélgica, Senhor. Eu quero te agradecer pela vida deles e pedir também, abençoe, Senhor, repreenda este mal, essa pandemia, esta enfermidade que tem ceifado milhares de vidas, inclusive, Senhor, do nosso meio. Pai, eu sou um sobrevivente dessa pandemia, muitos dos nossos irmãos lá da Bélgica também, mas agora a nossa igreja está fechada, meu Deus, por não poder mais abrir as portas, mas o Senhor é o dono dessa igreja. O Senhor diz na sua palavra que essa igreja, as portas do inferno não prevalecem contra ela, e eu quero uma bênção para o nosso povo na Bélgica. Tome em tuas mãos esse país, abençoa esse país por causa da tua igreja, da tua obra aí, Senhor, nesse país. No nome de Jesus, nós pedimos a bênção do céu. Fica com o teu povo agora e para todo sempre. Amém? Meu abraço, meu carinho, Deus abençoe a todos e até uma próxima oportunidade, se o Senhor assim nos permitir. Amém? Deus abençoe.